Boa tarde, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Como é bom a gente estar aqui na casa do Senhor, poder desfrutar, desse tempo da presença dEle, da comunhão, ouvir a voz dEle. E eu queria pedir, então, que nessa tarde vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 14, de 22 a 36. Eu vou ler o texto. Logo em seguida, Jesus insistiu que seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. "É um fantasma!" gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Então Pedro gritou: "Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. "Como é pequena a sua fé", disse ele. "Por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Amém. Vamos orar? Pai, te agradeço por essa tarde, eu te agradeço, Deus, por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que está assistindo o culto pela internet. Eu agradeço, Deus, porque o Senhor compartilha com nós a Tua palavra, para que a gente possa enfrentar toda e qualquer situação da nossa vida ao Teu lado, Deus. E eu oro, Pai, para que nessa tarde o Senhor encontre os nossos corações e que o Senhor traga a Tua paz sobre cada um que está aqui, Deus. Nos ministra, Pai. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Unge os meus lábios, Senhor, e me usa como instrumento Teu, Pai. Me usa, Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gosto muito dessa palavra e eu lembro que quando eu era criança, a primeira vez que eu me deparei com essa palavra, tinha aqueles desenhos, sabe, para a gente colorir, que Pedro atravessava sobre as águas e era um acampamento. E nesse acampamento tinha uma piscina. E eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Adivinha o que eu fiz no dia seguinte? Eu cheguei na piscina e orei na minha cabeça: "Deus, me faz andar sobre as águas." E eu fui, pisei na água e com certeza eu não andei sobre as águas, Eu me afoguei. E eu não recomendo que ninguém tente fazer isso. Mas desde então, essa palavra, ela me marcou muito, Ela foi uma palavra assim que eu sempre gostei e eu sempre admirei muito Pedro pela coragem dele, Pela ousadia dele de falar para Jesus: "Jesus, então, se é você, me faz andar sobre as águas também, me faz ir até você." E eu sempre gostei, então, muito dessa característica de Pedro, Ele era impulsivo e ele tinha muita fé. E com ele, através dessa palavra, nós podemos aprender algumas lições sobre fé. Sobre a fé em meio às tempestades. E através do exemplo dele, nós podemos aprender a não nos afogarmos em meio às águas da vida.
mas a andar sobre elas. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco hoje com vocês. A fé é manter os olhos fixos em Jesus em meio às tempestades. Assim como a incredulidade é olhar para as circunstâncias, ao invés de olhar para Jesus. Hoje eu quero trazer algumas lições para os nossos corações, para que a gente possa prevalecer sobre as tempestades que nos encontram. A primeira delas é que Jesus não está cego ou desinformado sobre a tempestade. No começo desse texto, o que a gente percebe é que Jesus insistiu com seus discípulos que eles atravessassem o mar sem ele. E esse é um fato curioso sobre Jesus, por quê? Porque dificilmente em alguma passagem da Bíblia a gente vê ele tendo que insistir com os discípulos sobre alguma coisa. Mas nessa passagem, os discípulos não queriam entrar no barco. E eles não queriam entrar no barco por quê? Porque eles sabiam que uma tempestade estava se aproximando. Pedro, Tiago, João e André eram pescadores e eles conheciam aquele mar muito bem. Eles já navegavam por aquele mar provavelmente desde criança. Eles tinham conhecimento da correnteza, eles tinham conhecimento das ondas, eles tinham conhecimento do vento. Eles sabiam muito bem o que estava acontecendo e eles sabiam muito bem para onde eles estavam indo. Então, muito provavelmente, eles não queriam entrar naquele barco porque eles sabiam que aquela travessia não daria certo. Uma tempestade, ela não se forma de uma hora para outra. Uma tempestade, ela dá sinais de que ela está vindo. E os discípulos sabiam que essa história não terminaria muito bem para eles, que durante aquela travessia eles enfrentariam muitas adversidades. Então, uma coisa é certa para nós: a tempestade virá. A tempestade virá. E um problema que a gente vê aqui é que os discípulos, eles não queriam se colocar numa situação de risco. Afinal, quem quer entrar num barco sabendo que uma tempestade está vindo, que a correnteza vai impedir o barco, que o vento vai estar contrário e eles não vão conseguir remar? Nós temos esse instinto de segurança, esse instinto de não querer passar por provações, por não querer passar por situações difíceis, por não querer passar por dores. No início desse ano, eu não sei quem sabe, mas eu fui internada. Eu passei 10 dias no hospital depois que eu tive a minha filha. E foi um período muito difícil para mim. Eu tive que tomar remédio endovenoso, eu tive que fazer um tratamento muito grande, eu passei por uma cirurgia de emergência. E foi uma complicação muito grave. Os médicos não queriam me liberar do hospital e cada dia que entrava um médico lá e falava que eu não ia receber alta, isso me dava um desespero, porque normalmente as pessoas com a infecção que eu tive, ela sai em torno de 24 horas do hospital e eu saí em 10 dias. E eu lembro que durante a gestação eu orava muito para Deus e pedia para que o meu pós-parto fosse tranquilo. Eu não queria passar por dor, eu não queria passar por situações difíceis. Eu já tinha visto o exemplo da minha irmã e eu não queria passar por coisas parecidas como ela passou. E o meu foi pior. Eu passei por coisas piores que minha irmã passou. E enquanto eu estava no hospital, eu chorava muito. E antes de ir para o hospital também, eu orava para Deus me curar e pedia para Deus levar aquela infecção embora. E eu tomava remédios e orava muito.
Mas eu não fui curada da forma que eu esperava ser curada. Eu passei por tudo aquilo. A tempestade, ela veio. E eu não queria passar por aquilo. Eu queria estar em segurança na minha casa, com a minha filha, com meu marido. Mas isso não aconteceu. E a questão para nós cristãos é que muitas vezes nós não queremos passar por aflições e nós transformamos a Bíblia, transformamos a nossa fé num amuleto. No amuleto de proteção, para que a gente não passe por essas circunstâncias difíceis. Mas uma certeza a gente pode ter: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Jesus nunca prometeu que a gente não passaria por dores. Ele nunca prometeu que a gente não passaria por problemas, por tempestades, mas Ele prometeu que sempre estaria com a gente. Que Ele venceu o mundo por nós. Em Isaías 43:2 fala: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A gente percebe que aqui nesse texto não está falando se passares, mas quando passares. Então essa é uma certeza que a gente pode ter. Nós vamos passar por problemas, mas Ele estará com a gente. Jesus nunca perde de vista aqueles a quem ama. Mesmo que os discípulos estivessem no barco, no meio do mar, e Jesus em cima do monte, da onde Jesus estava, Ele conseguia ver tudo o que estava acontecendo. Jesus viu a tempestade se formando. Jesus provavelmente conseguia ver o barco, mesmo que muito pequeno pela distância que ele estava. E muito mais do que isso, ele sabia o que estava se passando ali, né? Por quem ele era. Ele tinha o conhecimento de tudo. E ele sabia as dificuldades que os discípulos estavam enfrentando. Mas ele também sabia que além da tempestade, ele agiria no tempo certo. Por um momento, ele se ausentou, mas ele sabia exatamente o momento que ele chegaria até os discípulos. E no momento que ele chega, o que acontece? Os discípulos, eles se assustam com a presença de Jesus. Os discípulos, eles já haviam remado tanto, eles já estavam tão cansados, desestimulados e frustrados. Porque pensem, eles conheciam o mar, eles eram pescadores e aquilo não era novidade para eles. Aquela travessia não era algo novo. Mas eles estavam passando por um momento muito difícil, com risco de vida. Para eles parecia que Jesus os havia abandonado, porque eles tinham insistido para que eles entrassem no mar, mesmo que eles sabendo que uma tempestade estava se formando. Mas para Jesus o que importava era ensinar uma lição. Ele queria que os discípulos amadurecessem espiritualmente, para que eles pudessem enfrentar todas as tribulações que eles enfrentariam no futuro. Para Jesus, importava mais que os discípulos crescessem do que deixar eles na zona de conforto, do que deixar eles dormindo na beira do mar até o próximo dia, depois que a tempestade passasse. Era importante eles passarem por aquela experiência para que eles crescessem. Eu vejo algumas vezes o meu cunhado e a minha irmã com os meus sobrinhos, e eles provocam em alguns momentos situações para que as crianças se frustrem mesmo. E nesses momentos de frustração, eles usam para que os meus sobrinhos eles possam se tornar
fortes emocionalmente, para que eles sejam forjados e moldados no caráter deles. Se uma criança, ela só recebe aquilo que ela quer, ou só tem as coisas com muita facilidade, muito provavelmente ela vai se tornar um adulto fraco emocionalmente. E a gente precisa aprender, a gerenciar as nossas emoções, a gerenciar os momentos que nós vivemos. E eu vejo Jesus agindo de uma forma muito parecida aqui. Porque ele não deu para os discípulos aquilo que eles queriam, mas ele deu aquilo que eles precisavam. Ele não deixou que os discípulos não passassem por uma situação difícil, que eles não se frustrassem, que eles não passassem por lutas. Mas ele foi ao encontro daqueles a quem ele amava. E isso se aplica a nós também, das nossas vidas. Porque, como eu já falei antes, Jesus, ele nos avisou que nesse mundo a gente teria aflições. Mas ele também disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Ele venceu esse mundo e essa é a nossa esperança. Ele venceu o mundo e essa é a certeza de que mesmo em meio às tempestades, nós estamos seguros. Essa é a certeza que mesmo em meio às maiores tribulações da nossa vida, nós temos alguém que vem ao nosso encontro. Nós não estamos sozinhos. Jesus não está alheio às suas dores, Jesus não está alheio às nossas frustrações, Jesus não está alheio às situações que nós vivemos. Ele não está alheio ao tamanho do problema que nós enfrentamos. Ele está conosco em toda parte do caminho. E às vezes o caminho ele envolve esses momentos de dor. Às vezes o nosso caminho ele envolve situações difíceis. Eu não sei qual situação que você está enfrentando, eu não sei qual momento da sua vida você está. Mas uma coisa eu posso te garantir, Jesus está com você. Em uma das horas mais sombrias de Israel, o profeta Jeremias escreveu que os planos de Deus para Israel eram bons. E às vezes os planos de Deus para a nossa vida, eles incluem as tempestades. Mas a certeza que nós temos e podemos guardar no nosso coração é que Jesus, ele está conosco. E ele vem ao nosso encontro. Ele não está alheio às situações que nós vivemos. Ele nunca esteve longe, ele nunca estará longe. E ele nunca desviou os olhos dos seus seguidores. Então, nós podemos descansar e confiar na certeza de que ele está conosco. A segunda lição que a gente pode aprender com Pedro, então, é que Jesus tem provisão sobrenatural para passarmos pelas tempestades. Na história a gente percebe que os discípulos eles remaram durante toda a madrugada. Para os judeus, a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília era do pôr do sol até as 9 horas da manhã. A segunda vigília das 9 horas à meia-noite. A terceira vigília das 0 hora até as 3 horas da manhã. E a quarta vigília das 3 horas até o nascer do sol. Isso significa que os discípulos eles já tinham remado a noite inteira. Eles tinham se despedido de Jesus por volta de umas 6 horas da tarde. E eles remaram numa viagem que deveria durar umas 2 horas. Eles remaram por volta de 9 a 12 horas e não chegaram a lugar nenhum. Jesus chegou até eles andando.
Isso significa que ele estava andando mais rápido do que eles estavam remando o barco. Eles estavam remando o barco não só contra a correnteza, mas contra o vento forte também. Então, eles não conseguiam, eles já estavam esgotados. Eles já tinham dado tudo aquilo que eles podiam dar, fisicamente e emocionalmente, muito provavelmente. Então, eles já não tinham mais recurso nenhum, recurso humano, eles já tinham dado todos que eles podiam dar para atravessar aquele mar. Os discípulos, então, perceberam que o esforço humano tem pouco proveito. Eles já estavam cansados pelo tempo que eles estavam remando, pela força que eles estavam fazendo. Já tinham aplicado provavelmente todo o conhecimento que eles tinham sobre o mar e não tinham conseguido resultado algum com aquilo que eles estavam fazendo. Isso nos mostra que, quando nós tentamos resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças, pouco resultado nós vamos ter. Quantas vezes nós tentamos fazer isso, né? Remar com as nossas próprias forças contra a maré, mas a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente se esforça e só se frustra. Não clama a Deus pela ajuda dEle, pelo auxílio dEle. Usa todos os recursos humanos que nós temos à nossa disposição, mas esquecemos de buscar o único recurso que nós realmente precisamos ter em todos os momentos, que é Deus, que é a presença dEle, que é a ajuda dEle. Os discípulos, eles já estavam sobrecarregados com tudo aquilo que eles estavam passando. Eles não conseguiam mais ver uma solução para o problema deles. Mas Jesus tinha solução para o problema deles. Jesus tinha uma provisão sobrenatural para que eles atravessassem aquele mar, sem precisar se esforçar tanto. Em meio à tempestade, nós precisamos parar e escutar a voz de Jesus. Nós precisamos parar e escutar a voz de Deus. Parar de remar, parar de tentar resolver os problemas com as nossas próprias forças. Parar de solucionar aquilo que não tem solução. Porque aquilo que aos nossos olhos é difícil demais, para Deus, tudo é possível. Deus é poderoso para nos salvar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós. E então, no meio daquela madrugada escura, eles escutaram a voz de Jesus chegando perto deles e dizendo: sou eu. Mas ao invés de ficarem felizes, eles duvidaram que era Jesus ali. Eles duvidaram que a presença de Jesus estava vindo até eles. Eles acharam que era um fantasma. E Pedro, então, olha e fala: se é o Senhor mesmo, me faça andar sobre as águas. E Pedro vai. Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Pedro foi o único que teve coragem de fazer isso. E quando Jesus chegou até eles, ele falou: sou eu, coragem. Se os outros discípulos tivessem tido a mesma fé de Pedro, provavelmente todos eles teriam saído do barco e andado sobre as águas. Mas Pedro foi o único que teve essa coragem, que teve essa ousadia de pedir para Jesus, para que Jesus fizesse com que ele andasse sobre as águas. A provisão sobrenatural, ela está disponível para cada um de nós.
Mas aqui eu percebo que existe um fator determinante. Nós precisamos pedir por ele. Nós precisamos pedir por essa provisão sobrenatural e crer que Deus faz. Crer no poder de Deus. Pedro, ele já tinha visto tantos milagres, tantas coisas acontecendo, tantos endemoniados sendo curados, tantas curas. Ele já tinha visto a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele já tinha visto muita coisa acontecendo. Mas aquela vez ele falou: eu quero viver. Então ele foi e viveu algo extraordinário de Deus. Milagres acontecem quando nós estamos dispostos a dar passos de fé. Milagres acontecem quando nós estamos dispostos a ter coragem, sair da nossa zona de conforto e acreditar no poder de Deus, mesmo que isso pareça que não é possível. Porque o que os nossos olhos acham que é impossível, para Deus é possível. Porque Deus age num âmbito que nós, seres humanos, não agimos. Mas através da capacitação do poder dele, nós podemos fazer coisas que o Espírito Santo nos capacita. Mesmo que a gente, aos nossos olhos, não veja como uma possibilidade. Viver o sobrenatural é exatamente isso. É uma dimensão acima do natural. E é essa a dimensão que Deus nos chama para viver. Essa é a dimensão que Pedro escolheu viver. A fé de Pedro levou ele para fora do barco. E uma coisa que eu percebo é que a fé, ela requer foco. Jesus, ele chama Pedro para fora do barco, ele vai para fora do barco, ele anda, porque ele fala para Jesus: deixa que eu vá até onde você está. Então isso não significa que ele só pisou e ficou em cima da água, ele andou, ele deu passos sobre a água. E enquanto ele olhava para Jesus, ele permaneceu andando sobre as águas. Mas quando ele desviou o olhar e quando ele sentiu o vento, a tempestade, ele afundou. E nesse momento, Pedro faz a oração mais rápida que qualquer cristão pode fazer: socorro. Jesus, me socorre. E no mesmo momento, Jesus estendeu a mão e segurou. E mesmo com a nossa fé pequena, Jesus vem até a gente. Mesmo quando a gente tropeça, mesmo quando a gente desvia o olhar, Jesus vem até nós, porque Ele nos ama. E o poder dEle nos capacita nas nossas fraquezas, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Prestem atenção nisso. A fé em Jesus é suficiente. E através dela experimentamos a ação do poder de Deus em nossas vidas. É apenas através da fé. E quando nos falta fé, a gente pode pedir socorro para Jesus. Porque Ele está do nosso lado e Ele vem para nos socorrer. A terceira lição que a gente pode aprender com Pedro é que a forma que enfrentamos a tempestade, ela revela quem Jesus é. Pedro viveu uma experiência única. Ele viveu algo que não existe mais relatos sobre isso na Bíblia. Nem ele mesmo viveu isso de novo, porque quando Jesus apareceu para ele na praia novamente, após a crucificação, a Bíblia conta que ele foi nadando até a areia, ele não foi andando. Ele poderia ter ido andando, mas não foi. Então, assim, foi algo que foi único, foi uma experiência única. E Pedro
teve essa experiência única porque ele tomou essa decisão de que ele não queria ser um espectador, mas ele queria ser alguém que vivia coisas grandes com Deus. Ele queria ser aquele que vivia coisas extraordinárias. E, por isso, ele revelou a natureza de Jesus. Quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente acaba pegando um pouco do jeito, né, dela. Eu lembro que quando o João Haroldo e a Poliana eles estavam aqui na igreja, eles eram meus líderes de adolescentes, e eu convivia muito com eles. E teve um tempo que eu comecei a falar com o sotaque deles. E teve uma vizinha minha que virou para minha mãe e falou: nossa, ela é meio paulista? Como assim? Vocês não são curitibanos? E daí a minha mãe falou: não, é que os líderes dela, da igreja, são paulistas. E eles falam assim, e agora ela está pegando um pouco do jeito deles de falar. E quando a gente convive com as pessoas, isso acontece, né? A gente acaba pegando um pouco o jeito, a forma da pessoa falar, o jeito de agir. E aqui, a gente percebe que Pedro, um discípulo de Jesus, revelando a natureza de Jesus. Por quê? Porque ele observava Jesus. Ele vivia tanto com Jesus que ele começou a querer parecer com Jesus. E por isso ele revelou a natureza do mestre dele. Porque ele já estava tão próximo a Jesus que tudo que ele era antes já não valia mais. Algo que eu acho interessante aqui, nessa passagem, é que Pedro, ele era pescador, então provavelmente ele sabia nadar, porque ele já devia ter passado por situações em que ele caiu no mar e precisou nadar e se virar, né? Mas quando ele afunda, ele não recorre mais aos recursos humanos que ele tinha, né? Pescador, conhecia o mar que ele estava navegando, conhecia o vento, conhecia maré, ele sabia nadar. Mas quando ele afunda de novo e Jesus está perto, ele não sai nadando para o barco. Ele pede ajuda de Jesus. Mesmo ele tendo um conhecimento que ele podia usar a favor dele para salvar a vida dele. Ele não recorre àquilo que ele sabe, ele recorre a Jesus. E ele sabia que Jesus recorria ao Pai em todo e qualquer momento da vida dele. E por isso ele recorreu a Jesus. Ele decide não usufruir mais dos recursos humanos que ele tinha, mas deixar isso tudo para trás, olhar para Jesus, focar nele e pedir a ajuda dele. E por isso, Jesus é glorificado através da vida de Pedro. Porque quando Jesus e Pedro voltam para o barco, prestem atenção que eles voltam para o barco, Jesus não tira Pedro da circunstância que ele estava vivendo, do lugar onde ele estava, eles retornam ao barco. Quando eles retornam ao barco, a tempestade para. E Jesus é glorificado pelos outros discípulos, porque eles veem aquilo que Jesus fez na vida de Pedro. Eles reconhecem Jesus como Filho de Deus pela atitude de Pedro, porque Pedro confiou. E quando nós, das nossas vidas, passamos por situações difíceis e recorremos a Jesus, Ele também é glorificado através das nossas vidas. Ele também é revelado para as outras pessoas através daquilo que Ele faz em nós, pelo nosso testemunho. A forma que nós passamos pelas tempestades revelam quem Deus é. E eu contei aqui que no início do ano eu passei por uma dificuldade muito grande, né? Eu passei
pela internação, eu passei os 10 dias no hospital. E algo que eu ouvi muito durante esse tempo, por mais que eu tenha chorado, tenha sofrido, é que as pessoas à minha volta, elas estavam vendo a ação de Deus na minha vida e através da minha vida. Eu não me desanimei, eu não abandonei a fé por causa daquele problema que eu tive. E uma oração que eu fazia muito para Deus, porque eu estava sofrendo demais naquele momento, era que a minha fé não fosse abalada nele e que os meus olhos continuassem fixos em Jesus. E com a graça de Deus, a minha fé naquele momento, ela foi fortalecida. E as pessoas puderam ver o agir de Deus na minha vida. E hoje eu posso testemunhar para vocês também o que Deus fez. Então, quando nós passamos por situações difíceis e nós conseguimos olhar para Jesus e permanecer com os nossos olhos fixos nele, ele é glorificado através de nós. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, eu não sei qual é a sua tempestade, eu não sei as circunstâncias que você tem vivido, ou se a tempestade ela está apontando que vai aparecer, que ela vai chegar. Ou se você está vivendo também em um momento muito bom, sem tempestade, sem problema, glória a Deus por isso. Mas quando ela vier, lembre que Jesus está com você. Lembra que Ele é aquele que acalma a tempestade. A fé, ela age em 2 estágios. Primeiro, ela age no nosso interior, acalmando a nossa ansiedade, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Ela, primeiro, nos transforma. E o segundo estágio que a fé age é no exterior, revelando a natureza de Jesus, mudando circunstâncias e operando milagres. Às vezes, não no tempo que nós esperamos que eles aconteçam. Às vezes, não da forma que nós esperamos que eles aconteçam. Mas Deus faz milagres da forma que Ele quiser operar. E se os planos de Deus na nossa vida incluírem as tempestades, se os bons planos de Deus na nossa vida incluírem situações adversas, mesmo assim nós podemos glorificar o nome dEle, porque Ele é bom o tempo todo, e Ele está conosco, e Ele não nos abandona, nem tira os seus olhos daqueles a quem ama. Em nome de Jesus, Deus te chama hoje para fora do barco, para que você possa com Jesus andar sobre as águas, viver a provisão sobrenatural de Deus e experimentar muito mais do que aquilo que você já experimentou até hoje. Deus tem mais para as nossas vidas e Ele quer nos dar essa provisão sobrenatural que só pode vir dEle. Amém?